Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Hoje nós estamos finalizando esse tema, desafio de amar. Todas as mensagens que nos foi dada nessas ministrações estão no YouTube. Então você que assistiu ou por algum motivo não esteve presente, uma das ministrações você pode acompanhar ali de perto. E você que assistiu e quer rever, eu acredito que vale a pena, que com certeza vai edificar a sua vida, aperfeiçoar você e acrescentar ao seu coração aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Hoje nós terminamos o tema Desafio de Amar, e na próxima semana nós vamos começar um novo tema, e o tema que Deus nos deu para ministrarmos para a igreja é Vencendo Gigantes. Esse vai ser o novo tema que nós vamos ministrar. Nós vamos falar de áreas da nossa vida que muitas vezes tem se tornado para nós grandes gigantes e tem nos causado dano, tem prejudicado a nossa vida, tem impedido de vivermos uma vida plena. Nós vamos falar sobre isso, para que de fato a gente vença todos os gigantes que se levantam diante de nós. Temos realmente a graça de Deus e o poder de Deus para derrotá-los todos, em nome de Jesus. Então o próximo tema será Vencendo Gigantes. E que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Para finalizarmos aqui o assunto, eu quero convidar você a abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, versículo 12, diz assim: os que não tiverem com a Bíblia, podem ler aqui no projetor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vocês podem ler comigo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ok. Agora abram comigo em Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, verso 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero que vocês repitam comigo a parte B do versículo. Diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez juntos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós hoje nos lançamos na sua presença, crendo que o Senhor está aqui conosco, no nosso meio. E queremos hoje que o Senhor fale aos nossos corações. Que nosso coração seja como uma boa terra, para que a sua palavra, ao ser semeada, dê muito fruto. E possamos assim fazer a sua vontade. Eu quero, Senhor, te pedir hoje que o Espírito Santo fale poderosamente a cada um que está aqui presente. Que o Senhor revele, Senhor, a sua vontade. Que o Senhor nos desperte para o teu propósito, para o teu querer. Nos ajuda, Senhor,
a vivermos intensamente a palavra de Deus. Eu clamo que todo o poder das trevas, Senhor, toda cegueira espiritual caia por terra, toda opressão do diabo seja dissipada, todo bloqueio do adversário seja arrancado agora, removido das nossas vidas, e que alcancemos assim a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, peço a atenção de vocês, porque nós temos a falar. Como falei para os irmãos, hoje nós terminamos esse tema sobre o desafio de amar. E terminamos falando exatamente sobre 2 versículos que estão relacionados a esse assunto. Em especial, o texto que eu li, que foi Mateus 24, verso 12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Bom, essas palavras foram ditas por Jesus, e nós podemos declarar que isso é uma verdade totalmente visível na vida de todo ser humano, ou melhor, na vida de muitos seres humanos, de muitas pessoas, em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as raças, em todas as nações. É perceptível se cumprir literalmente essa palavra. Jesus disse que a iniquidade, e o que é iniquidade são os pecados conscientes, os pecados intencionais. Ele disse que por isso acontecer, o amor se esfriaria. E realmente em todos os níveis, em todas as áreas, principalmente no que se refere à família, nós podemos dizer que isso é uma verdade. Por que é uma verdade? Os irmãos sabem disso, são testemunha, principalmente os mais maduros. Anos atrás, um casamento ele durava 20 anos, hoje ele dura 2. Antigamente, os pais davam ordem para os filhos somente com os olhos. Os filhos obedeciam os pais pelos olhos. Hoje em dia, não obedece nem brigando. Antigamente, para uma mulher trair o marido era a coisa mais vergonhosa que poderia existir há muitos anos atrás. A traição de uma mulher era extremamente vergonhoso. Hoje, muitas mulheres são induzidas a isso, e as amigas dizem que se elas não fizerem, é porque elas são bobas. Hoje nós percebemos que, no passado, o sonho de toda mulher era ser mãe. E hoje, para muitas mulheres, engravidar é um pesadelo. Então nós, de fato, podemos identificar em muitas áreas dos relacionamentos, na família, nas amizades, entre os parentes, nós identificamos que as coisas mudaram drasticamente. Drasticamente. E é importante nós fazermos uma profunda reflexão sobre essa realidade, porque se nós não estivermos atentos a isso, essa contaminação da iniquidade e essa frieza do amor pode também atingir a igreja. Isso é, nós deveríamos contagiar as pessoas com o amor de Deus, mas se nós não tivermos cuidado, nós somos contaminados com a frieza dele, o afastamento. E aí, o que muitos não percebem, não sabem, eu já falei isso aqui em outras ministrações, é que essa frieza, essa ausência, esse abandono do amor tem levado as pessoas a uma realidade de sofrimento. Qual é o casal que não sofre quando se separa? Qual é o pai que não sofre ou a mãe que não sofre quando o filho é rebelde,
e você diz para ele chegar no horário e ele chega no dia seguinte? Qual é a mulher que não sofre quando sabe que o marido está traindo? Quais são os filhos que não sofrem quando vê dentro de casa guerra, confusão, briga, agressão? E nós sabemos que tudo isso é exatamente porque Jesus disse que a iniquidade iria esfriar para o amor. Eu li uma outra passagem, e essa passagem eu digo para vocês que está associada a essa mensagem que eu estou pregando, é que Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para entendermos melhor esse conceito, nós poderíamos talvez visualizar essa realidade, e eu gostaria que você imaginasse comigo. Seria algo mais ou menos assim: você imagina uma grande porta, e do outro lado está um inferno. E como diz a palavra, lá é um lugar de tormenta, é um lugar de chamas, é um lugar de gritaria, é um lugar de destruição, é um lugar onde um bicho não morre, o fogo não apaga, é um lugar de ranger de dentes. Tenta imaginar uma porta aberta e que você olhasse para o outro lado e você visse as pessoas gritando, as pessoas queimando, o fogo ardendo e as pessoas sofrendo. Bom, foi mais ou menos isso que Jesus disse acerca do inferno. Algumas das passagens que se referem a ele foram exatamente detalhadas pelo próprio Senhor Jesus, que diz que lá era lugar de ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Agora, imagine pessoas na porta, próximo a serem lançadas lá dentro. E com certeza, os que estão na porta já deveriam estar perceptíveis a essa realidade. Isso é, ainda não atravessou, ainda não caiu, mas o calor do sofrimento, da dor, do desespero, com certeza, já de alguma forma quem está próximo da porta pode perceber. E nessa ilustração que nós podemos aprender e enxergar, existem muitas pessoas e vidas e almas que estão na porta do inferno. Crianças que são violentadas sexualmente e já vivem uma vida infernal por causa dos distúrbios psicológicos que é fruto dessa violência sexual. Mulheres que apanham dos seus maridos, sofrem agressão, muitas vezes por causa da embriaguez ou por qualquer outro motivo. Eu posso dizer que já vivem uma vida infernal. Casas, todos os dias tem briga, confusão, discórdia, contenda. Isso é uma vida infernal. Então podemos afirmar que muitos já estão na porta, já estão prontos, nem chegaram ainda, nem caíram do outro lado, e já estão aqui sofrendo os reflexos por não terem Deus na sua vida. Só que uma coisa me chama a atenção, e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Jesus, ele disse que as portas do inferno, que essa realidade, ela não iria prevalecer contra a igreja. Vocês leram comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu creio na palavra de Deus, por isso estou aqui. Se eu não cresce, não estaria aqui, eu estaria no meu estado. Então eu creio na palavra de Deus, não somente em algumas coisas, mas eu creio em toda ela. E espero que todos aqui também acreditem, creiam, tenham convicção dessa verdade, porque é ela que vai livrar você desse inferno. E aí o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: se existe uma realidade no qual Deus estabeleceu, e nós não estamos vivendo essa realidade, nós precisamos nos posicionar, precisamos despertar, acordar
e não aceitar em hipótese alguma que essa realidade ela venha atingir as nossas vidas. A questão é que talvez alguns de nós, ou posso dizer, com relação ao papel da igreja na comunidade, ainda não experimentamos de fato aquilo que Jesus ele disse. E nós temos que caminhar nessa direção, para vermos se cumprir a palavra de Deus, em que diz que as portas do inferno não prevalecerão. O que eu quero dizer com isso é que nós ficamos às vezes passivos àquilo que os nossos olhos estão vendo, próximo a nós, aquilo que nós estamos contemplando na nossa vizinhança, na nossa comunidade, na nossa cidade, dentro da nossa parentela. E se nós não despertarmos para isso, nós vamos ver isso dentro da nossa casa. Talvez alguns aqui possam dizer: Marcelo, isso está bem próximo, porque essa realidade infernal eu vejo na vida dos meus pais. Talvez alguns possam dizer, e também estão vendo na vida dos filhos. Então nós estamos cercados de uma realidade que pode ser mudada, que deve ser mudada, e Deus quer que mude. Porque se Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, não deveria ser o inferno avançar ao ponto de entrar dentro do nosso lar, mas ele deveria recuar diante da igreja. E nós precisamos enxergar isso com clareza, porque somos nós que temos que avançar, e não o inferno avançar sobre nós. Não podemos aceitar, abaixar a cabeça e dizer que é normal, como as pessoas hoje, elas estão vendo e dizem assim: realmente esse mundo não tem mais jeito. E usam essas palavras para se conformar de uma realidade que está dentro dos seus lares, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, na sua rua, na sua comunidade. Você que é a igreja não pode aceitar esse conceito. Você não pode aceitar a derrota, você não pode aceitar que o inferno prevaleça, porque quem tem que prevalecer é a igreja e não o inferno. Somos nós que temos que conquistar, somos nós que temos que mudar a realidade das pessoas, da nossa comunidade, da nossa família, começando por dentro da nossa casa. E aí eu estava conversando com o Senhor antes de trazer essa mensagem, e eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, isso é uma verdade, mas por quê? O que está acontecendo que a igreja de Jesus, eu não quero me referir nem à denominação A e nem à denominação B, e nem me referir à nossa comunidade, eu quero falar da igreja não todo. Porque a igreja de Jesus não está prevalecendo, porque ela não está avançando, porque ela não está conquistando como deveria. Até podemos dizer que temos alguns resultados, mas esses resultados não são compatíveis à destruição que temos visto. Vocês sabem, por exemplo, Guaraciaba do Norte, quantos casos de suicídio, aqui qualquer acontecimento, todo mundo sabe, se prolifera nessa cidade. Quantas pessoas que vocês escutam falar tiraram a sua própria vida, uns se enforcaram, outros se cortaram, enfim, pessoas que perderam a vida porque estavam embriagadas, bêbadas, na estrada, de moto e assim por diante. Quantos acontecimentos de vizinhos que vocês estão presenciando, ou de parentes de vocês, dentro talvez da casa de vocês, bem próximo a vocês, estamos caminhando e a cada dia aceitando que essa realidade, ela infelizmente é os finais dos tempos. Então nós temos que permitir. Não, bem verdade que no mundo, o mundo ele vai de mal a pior, o homem ímpio vai de mal a pior, mas aonde a igreja está, aonde a igreja é plantada, ela precisa realmente fazer a diferença. Nós estamos aqui porque temos que fazer a diferença. Nós temos que caminhar na direção em que os resultados que nos foram propostos por Jesus realmente se manifeste e nós vejamos a diferença. E isso é possível. Isso é possível. Eu posso dizer que talvez eu tenha resultados satisfatórios para o ano que eu estou aqui. Eu glorifico a Deus na vida de alguns irmãos que hoje estão vivendo uma realidade bem melhor do que o que estavam vivendo no passado.
Muitos aqui hoje não vivem mais essa vida infernal, hoje vivem bem, até me procure, disse: Marcelo, obrigado, porque você contribuiu na minha vida, me ensinando como viver na vontade de Deus, para que Deus me abençoasse. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso é pouco. Nós podemos ir além. Nós temos que ir além. Jesus disse que o inferno não pode prevalecer contra a igreja. Então nós temos que marchar numa direção de conquista, de tomarmos, resgatarmos os nossos parentes para o Senhor, resgatarmos nossos familiares para o Senhor, resgatarmos nossa comunidade para o Senhor, resgatarmos as vidas do nosso bairro, de nossa cidade para o Senhor. Essa missão é nossa, e nós precisamos cumprir essa missão. Só que Deus falou ao meu coração algumas estratégias do diabo. Estratégia essa para que a gente não tenha resultados acelerados, não tenhamos tantas conquistas como deveríamos ter. E Deus me falou de 3 coisas que o diabo tem tentado contra a igreja de Jesus, e eu quero alertar você para que você não esteja inserido nessa armadilha de Satanás para nos neutralizar. Nós não podemos ser enganados pelo diabo, sermos neutralizados por ele e ficarmos passivos a isso tudo, e ficarmos chorando, lamuriando as coisas que os nossos olhos estão contemplando, vindo para a igreja pedindo consolo, porque estamos sofrendo tanto dentro de casa, que a única coisa que esperamos é que no culto Deus fale conosco, que nos dê uma palavra de conforto. Não é essa a realidade que Deus tem para a nossa vida. A realidade que Deus tem para nós é: as portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra a igreja do Senhor. E aí Deus me falou o seguinte: primeiro, alerte a igreja sobre a questão do engano. E que engano? Claro que existem muitas falsas doutrinas, muitos ensinamentos errados, mas existem muitos que estão sendo enganados pelo diabo com relação à questão do que de fato é a igreja. E por isso que não somos tão eficazes, porque o Senhor disse que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas se você não souber o que é a igreja, e você não viver como igreja, você não vai conseguir alcançar os resultados que Deus prometeu para a igreja. Então nós precisamos primeiramente entender de fato o que é a igreja. Nós temos que arrancar da nossa mente os conceitos errados sobre a igreja. Por exemplo, isso aqui, essa estrutura não é a igreja, o culto não é a igreja, quem é a igreja somos nós. Aí talvez todos que estão aqui, ou pelo menos a maioria, diz: Marcelo, graças a Deus eu já entendi isso, esse lugar não é igreja, então eu não vou chamar esse salão de igreja, porque isso não é, nunca foi, nunca será. Agora, saiba de uma coisa: quando nós servimos a Cristo, somos chamados para fazer parte da igreja, somos chamados para caminhar com a igreja. Se não estivermos sensíveis, nós vamos continuar não entendendo quem somos e não nos posicionamos como igreja, por isso não temos resultados que é para a igreja. Exemplo: a igreja, ela não é só você, somos nós. Isso é, você sozinho nunca será a igreja. A igreja, você passa a ser a igreja quando você entende que você não caminha sozinho, mas você caminha com o grupo, você caminha com o corpo, você caminha com todos. Tanto é que Jesus, ele diz que a igreja, ela é o seu corpo. Isso é, um membro sozinho, se você amputar um membro, ele não tem vida, ele não funciona. Ele, pelo contrário, ele vai entrar em estado de putrefação, ele não tem valor nenhum. A cabeça não comanda o membro sozinho. Se você, de fato, quer ser operacional, tem que entender que o membro, ele tem que estar interligado com os outros membros, ligado ao corpo, para que de fato ele seja a igreja. Isso é, se a igreja é o corpo de Cristo, se você não caminha com ninguém, não se relaciona com ninguém, se você não se compromete com ninguém, você não é igreja. Você pode fazer parte da comunidade, da assembleia, da batista, de onde você quiser, mas para Deus você não será igreja. Então temos que mudar alguns conceitos. Por exemplo, não, de onde você é? Eu frequento a igreja do Marcelo, ou frequento a comunidade. Você não frequenta, você caminha com ela. Agora, se você frequenta e não caminha, então você pode dizer: não, realmente eu frequento um culto, eu frequento uma reunião. Deus não nos chamou para frequentar o culto, Deus nos chamou para caminharmos juntos. Na prática significa o seguinte:
Ser igreja é você ter alguém a quem você se sujeita. Quem é o seu líder? Ser igreja significa caminhar com outras pessoas. Com quem você caminha? Se nós não caminharmos com ninguém, não sujeitamos a ninguém, não nos envolvemos com nada daquilo que aquele grupo faz, para Deus você ainda não é igreja. E aí você está sozinho, e sozinho você é fraco. O diabo ele não atua sozinho. Normalmente, na maioria das vezes, quando o diabo atua, ele atua em bando. Para isso a Bíblia chama de casta. Mas se nós caminhamos sozinhos, se você não se relaciona com ninguém, você não tem comunhão com ninguém, você não caminha com ninguém, não frequenta grupo algum, não tem líder nenhum, então você está sozinho. E Satanás vai te derrotar mais cedo ou mais tarde. Ser igreja não é frequentar uma reunião somente. Ser igreja é caminhar com aqueles irmãos na mesma direção. Nós temos que entender o que de fato é a igreja. A igreja é um corpo e não um membro somente. Então eu quero passar isso para você, para que você entenda o seguinte: quanto mais você investir na comunhão, quanto mais você caminhar com irmãos, quanto mais você se envolver com a sua liderança, quanto mais você contribuir com a coletividade, você se torna mais forte. Mas se você não caminha com ninguém, não se sujeita a ninguém, não anda com ninguém, você será derrotado. Porque Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Temos que viver como igreja. É interessante nós também atentarmos o seguinte: outra estratégia do diabo que o Senhor falou comigo e disse assim: olha, a igreja ela é fraca, ela não avança, porque Satanás tem investido na contaminação da mente. Tem sido umas grandes investidas do diabo contra a igreja, é nos contaminar. De que forma? Nós que fazemos parte da igreja, muitas vezes nos levantamos contra ela própria. Isso é, nós deveríamos nos unir, deveríamos estar ligados, lutando um pelo outro, trabalhando um pelo outro, ajudando um ao outro, mas nós muitas vezes somos contaminados por ideias falsas, pensamentos falsos, onde muitas vezes temos pensamentos fúteis, nos tornamos pessoas fúteis por causa disso. E como isso acontece, Marcelo? Acontece o seguinte: nós precisamos entender que, por mais que tenhamos nossas dificuldades, nós precisamos nos ajudar e não nos dividir, e não nos separar. Na prática é assim. Eu já vi, antes de apacentar a comunidade, participei por outros ministérios, estive em outros lugares, e muitas vezes eu vi pessoas, elas tendo comportamentos infantis, uma mentalidade infantil. Em que aspecto? Muitas vezes você passa na rua, o irmão não fala com você, estou ofendido porque não fala comigo. Então você vai lá e fale com o irmão, se ele não falou com você. Mas por coisas fúteis nós muitas vezes nos dividimos. Estou triste porque ninguém me visita. Então vá você e visite as pessoas, mostre para ela como tem que ser feito. Eu fui na reunião e ninguém me cumprimentou, então você vá lá e cumprimente o irmão, fale com ele. O que nós não podemos é, por causa dessas pequenas coisas, deixarmos de olhar para a igreja como um corpo que tem que caminhar unido, em bloco, para alcançarmos o objetivo e vencermos o inferno. Se ficarmos aceitando essa sofisma do diabo, essas ideias de Satanás, de pequenas coisinhas, nós criamos às vezes problemas, dificuldades, barreiras, bloqueios, nós seremos derrotados. Podemos trazer isso para a prática das reuniões, dos nossos cultos. Eu não digo por aqui, mas por onde eu passei, vi muitas pessoas no momento que estavam na comunhão, no culto, louvando o Senhor, estavam preocupados se o sapato da irmã estava combinando com a roupa, ou estavam preocupados se o cabelo dela estava solto ou estava preso, outros preocupados se quem estava aqui na frente estava desafinando ou não. E muitas vezes quando termina o culto diz assim: não senti a presença de Deus, o culto foi frio. Na verdade o culto não é frio, quem frio somos nós. Por quê? Porque nós deveríamos, no momento que nos congregamos, nos reunimos, deveríamos estar ocupados com as coisas que são realmente importantes. O sapato do seu irmão não é importante no culto. Se o irmão desafina, isso não é o importante no culto.
O importante no culto não é a roupa que ele está, se ele está bem vestido ou mal vestido, se está de chinelo, de sapato, seja o que for, o seu alvo tem que ser o Senhor e não essas coisas. Mas passei por lugares e vi pessoas que não tinham sensibilidade. Eu digo, quando eu faço um treinamento de líderes, dos nossos obreiros, eu digo para eles o seguinte: sabe por que as pessoas pensam nisso? Sabe por que as pessoas chegam no culto e ficam olhando para o cabelo, para o sapato, para a voz, olhando, procurando defeito? Sabe por quê? Porque estão com a mente vazia. Se nós estivéssemos com a mente ocupada com o quê? Se estivéssemos comprometidos em fazer discípulos, em ganhar almas, em ajudar pessoas, como nós vimos aqui na peça, nós não teríamos tempo para pensar nisso. Você viria para a reunião pensando o seguinte: aquela pessoa que eu evangelizei, será se veio hoje? Você estaria na reunião preocupado, aquele irmão está triste, será se eu posso ajudar? Você estaria preocupado em ver aquela pessoa que está ali naquele cantinho e falar: eu vou lá dar um abraço nela, porque eu quero vê-la bem. Isso é, se nós entendermos de fato o nosso papel, não vamos ocupar a nossa mente com aquilo que não presta, aquilo que não nos leva a lugar algum. Nós temos que caminhar na mesma direção, nós temos que caminhar no mesmo alvo. Não podemos deixar Satanás contaminar a nossa mente. Se as pessoas não fazem, estou triste porque o pastor nunca foi na minha casa almoçar. Simples, você me liga e diz: Marcelo, você pode vir? Eu irei. Agora não deixe que nada entre no seu coração, exatamente para deixar você mal, porque essa é a estratégia do diabo. Ele quer nos dividir, ele quer nos separar, e muitas vezes ele vai encontrar meios que na verdade não tem sentido, para colocar em seu coração os valores errados. Se você não recebe amor, então dê amor. Se alguém não te abraçou, vá lá e abrace. Se alguém não falou com você, vá lá e fale. Se alguém não ligou para você, você vá lá e ligue. Mas seja igreja. Esse é o nosso papel. E somos fracos exatamente por causa dessas contaminações. Eu quero que você hoje mude a sua mentalidade. A terceira coisa que Deus falou comigo sobre a questão da atuação maligna para tentar impedir da igreja ela prevalecer contra o inferno é a cegueira espiritual. E quando eu falo em cegueira espiritual, eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós recebemos de Deus, foi colocado à nossa disposição o poder de Deus para expulsarmos demônios. Deus colocou à nossa disposição a autoridade para colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Jesus, ele disse que nós no seu nome pisaríamos a cabeça das serpentes e dos escorpiões. Só que o diabo, o que ele faz? Ele quer cegar você para que você não enxergue o poder que você tem, ou melhor, que Deus colocou à sua disposição. Na prática funciona assim: se você vê uma pessoa possessa, endemoniada, liga para o pastor, pede para ele vir aqui porque fulano não está bem. Você tem autoridade para fazer isso. Nós precisamos enxergar que Deus, ele não deu somente aos líderes poder, ele deu à igreja. A vocês é dado o poder. Deus derramou através do seu Espírito Santo nas nossas vidas a capacitação para fazermos qualquer coisa. Mas sabe como o diabo ele trabalha? Vocês conhecem aquela história, a história do elefante e do rato? Que o rato chega perto do elefante e ele fica tão apavorado que ele foge com medo do rato. E sabe por que ele foge com medo do rato? Ele foge pelo seguinte motivo: ele não sabe o poder que ele tem, ele não sabe a força que ele tem, porque se ele soubesse, ao ver o rato, ele esmagaria o rato com o seu peso. Irmãos, o rato simboliza o diabo e o elefante simboliza a igreja. Você não sabe a força que você tem, você não sabe a autoridade que você tem, você não sabe que Deus colocou à sua disposição, e a gente está fugindo do rato, com medo. Chegamos aqui triste, abatido, porque o diabo está entrando na nossa casa, porque o diabo está nos dividindo, porque o diabo está fazendo isso, porque o diabo está na minha parentela, porque o diabo está aqui, o diabo está ali, e chegamos apavorados, com medo, sofrendo. Eu quero que você levante a cabeça e enfrenta o diabo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Nós precisamos mudar a nossa visão, porque se nós mudarmos a nossa visão, nós vamos mudar os nossos resultados. Se hoje nós não temos resultado em Deus, se hoje nós não vemos Deus operar na nossa casa, se hoje Deus não atua na nossa parentela, se hoje Deus não atua na nossa rua, a culpa é nossa. Sabe o que o diabo tenta colocar? Ele tenta a gente transferir a responsabilidade.
Transferir a responsabilidade, nós dizemos assim: sabe por que a nossa comunidade está nessa situação? Sabe por que nós estamos passando tanto problema? Sabe por que está havendo tanto assalto na rua? Você sabe por que estamos com problemas graves das famílias? Porque nós não temos educação, nós não temos saúde, não temos trabalho. A culpa são dos nossos governantes. Irmão, isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque há 30 anos atrás, a qualidade da saúde não era a que temos hoje, a educação não é a que tem hoje, e o mercado de trabalho não é o que tem hoje, era muito inferior ao que nós temos. E há 30 anos atrás, vivíamos melhores do que hoje. Nós não tínhamos saúde, não tínhamos trabalho, não tínhamos educação, mas vivíamos melhor do que estamos vivendo hoje. Então, se o problema fosse saúde, educação e trabalho, eu tenho certeza de uma coisa: era para termos uma vida maravilhosa. Mas sabe o que Satanás ele está fazendo? Ele quer tirar da nossa mente a ideia que nós temos algum tipo de culpa com relação a isso. Se a sociedade, se a comunidade, se Guaraciaba não está bem, a culpa é nossa. Se os nossos resultados não são significativos, a culpa é nossa. Se os nossos familiares não estão bem, é porque nós oramos pouco, pagamos pouco o preço por eles, não enfrentamos o diabo que está na vida deles. E o diabo nos cega de tal forma que nós achamos tudo natural, tudo é normal. Você está vendo seus pais se separarem, isso é normal. Seu irmão está embriagado, você acha isso normal. Você vê a crise na sua família, isso é natural. E o que você faz? A prova que você é normal, que você é visto de forma normal, que você não faz nada. Simplesmente você abaixa a cabeça e aceita que a sua família está indo para o inferno. Porque se você não aceitasse, eu tenho certeza que você estaria fazendo muito mais do que você faz hoje. E sabe por que nós não fazemos? Estamos preocupados com coisas fúteis, coisas que não vão nos levar a nada. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: se você não fizer nada, o inferno vai entrar dentro da sua casa, vai entrar dentro da sua família, e um dia você vai acordar e vai se ver desesperado. Não espere o inferno entrar na sua casa, derrote ele do lado de fora, derrote Satanás, atue como igreja, faça o seu papel. E talvez alguns perguntem assim: mas Marcelo, eu estou vindo, estou frequentando, você está me deixando angustiado, preocupado, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer mais? Eu posso dizer para vocês que nós podemos fazer muito mais. Deus quer que a gente faça muito mais. Quer ver um exemplo? Nós criamos aqui, melhor que veio do coração de Deus, um projeto em que nós teríamos uma torre de oração. Para que essa torre? Para sermos intercessores, para orarmos, para que nós pudéssemos atuar no mundo espiritual. Começamos a vir, muitos vieram, mas vieram por causa própria, e quando receberam a vitória, sabe o que fizeram? Pararam de vir. Glória a Deus, Deus me deu a saúde, Deus me deu o emprego, Deus me deu isso. Alguns vieram, testemunharam, mas por que paramos? Porque não pensamos como igreja, pensamos individualmente. Se pensássemos como igreja, nós iríamos orar mais, nós iríamos nos comprometer mais, nós iríamos investir mais no tempo com Deus, exercer o nosso sacerdote. Você quer mudar essa realidade? Oferte para Deus uma hora do seu dia e diga: Deus, eu vou ser sacerdote dessa cidade, eu vou ser sacerdote na minha família, e venha buscar o Senhor. Talvez alguns digam: mas Marcelo, eu não tenho chance de vir. Ok, mas também em casa você não faz. Talvez muito aqui não tire uma hora de oração por dia para interceder, para clamar, para pagar o preço. E você acha que você vai ter resultado se você não pagar o preço? Continue vivendo o que você está vivendo, e você vai ver os seus filhos se perderem. Eles vão crescer e você vai botar a mão na cabeça, preocupado porque eles estão indo para o caminho errado. Nós temos que pagar o preço hoje para mudar a realidade que nós estamos vivendo, estamos encontrando na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa parentela. Então se comprometa, mude a sua postura, mude a sua atitude, pare de se olhar como um coitadinho de cabeça abaixo e vamos guerrear. Jejue, oferte o seu tempo. Marcelo, não tem como vir, mas pague o preço de uma hora por dia. Pegue os alvos que nós temos de intercessão. Você sabe quais são os alvos que nós temos aqui? Muitos não sabem, porque não estão preocupados com isso, não estão entendendo que Deus nos chamou para que o inferno não prevalecesse aonde nós pisássemos a planta dos nossos pés. Nós podemos mudar a realidade, nós podemos mudar a situação da nossa família, da nossa parentela, da nossa cidade, mas depende de nós como igreja mudarmos a nossa postura. É hora de nós levantarmos. Levante a sua cabeça. Sabe o seguinte: não é você o rato, quem é o rato é o diabo, e Jesus disse que nós pisaríamos a cabeça dele. É hora de nós pisarmos, amados. É hora de nós levantarmos e agirmos. Você quer contribuir mais? Eu vou te dizer o que você pode fazer. Nós vamos começar segunda-feira um treinamento para obreiros, preparar pessoas para cuidar de vidas. Sabe o que você tem que fazer? Diga para Deus: eis-me aqui,
Eu não sei, mas eu vou aprender. Marcelo, procure o seu líder e diga: olha, eu posso participar desse treinamento? Eu tenho 1 mês de igreja, eu tenho 2 meses de igreja, eu tenho 5 meses, e não importa. Diga para Deus: eu sou voluntário, eis-me aqui. Mas se capacite. Se capacite, não diga que você não faz porque você não é capaz, porque a oportunidade Deus te dá. Você quer ser usado por Deus? Pegue o estudo de fundamento, releia e sai pelas casas falando do arrependimento, do perdão, orando pelas pessoas, e você vai ver que Deus vai operar na sua vida. Nós não podemos ficar apáticos, não podemos ficar simplesmente aceitando, meu querido. Você não pode aceitar o que o diabo tem feito. Você não pode abaixar a cabeça se sentindo como derrotado. Quem é derrotado é o diabo. E ele foi derrotado na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, você tem uma escolha hoje. Você pode escolher, fica aí da sua maneira. E daqui a pouco você está batendo aqui na minha porta, dizendo assim: Marcelo, ora por mim, porque eu estou cheio de problemas. Porque o inferno está avançando. O inferno tem avançado. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo ao nosso redor. E aí eu quero dizer para você o seguinte: é hora de nos levantarmos. É hora de nos posicionarmos. É hora de servirmos. Então faça o seu papel. Deixe de ver as coisas acontecerem e você não se incomodar mais. Faça o seu papel. Não fique esperando. Vou esperar tempo. Você não precisa de tempo. Você precisa de oportunidade. No seu trabalho você tem oportunidade. Na sua faculdade você tem oportunidade. Já vi pessoas dizendo assim: Marcelo, eu não posso fazer a obra de Deus porque eu não tenho tempo. Talvez alguns digam assim, mas na verdade é porque eu sou inexperiente, eu sou como uma criança. Jeremias também disse a mesma coisa. Jeremias falou assim: olha, eu sou uma criança. E Deus falou: não digas que você é uma criança. Às vezes nós dizemos: mas eu não tenho conhecimento suficiente. Não faça isso. As Escrituras nos contam a história de um homem chamado Gideão. Deus apareceu para Gideão, um anjo apareceu para Gideão e falou assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E aquele homem estava tão para baixo, porque ele estava vendo a destruição do inimigo na sua parentela, na sua cidade, no seu povo, que ele disse: Senhor, como o Senhor é conosco. Como o Senhor é conosco. Olha que os nossos inimigos, eles entram, roubam a nossa colheita, o nosso plantio. Cada vez mais estamos empobrecendo, cada vez mais passando aperto, dificuldade. E aquele anjo disse: o Senhor é com vocês. O Senhor é contigo. Vai agora, convoca o exército, convoca o povo e vamos para a guerra, porque o Senhor vai dar vitória. Gideão acreditou nessa palavra, fez uma grande convocação e apareceram 32 mil pessoas. E aí ele pensando que agora, com essa quantidade de gente, 32 mil soldados, eles iam vencer a guerra. Aí Deus falou para ele assim: olha, vou dizer uma coisa para você, tem muita gente. Eu quero que você faça o seguinte, diga assim: os covardes e medrosos estão dispensados. E aí Gideão imaginou que fosse chegar lá e dizer assim: vai sair uma meia dúzia. E ele falou assim: os covardes e medrosos estão dispensados. Dos 32 mil, 22 mil foram embora. E aí agora só sobraram 10 mil. Desses 10 mil, Deus falou assim: ainda tem muita gente. O Senhor disse: leva ele ao ribeiro. Observa quando eles forem beber água. Os que descerem o rosto como cão e lamberem a água, separa a parte. Os que pegarem e trouxerem a mão à boca, separa a parte. E os que desceram para beber a água foi a maioria. Os que trouxeram a mão à boca foram só 300. Aí Deus falou assim: agora separa, dispensa o resto e fica os 300. Todos verão que o Senhor é Deus, que com esses 300 eu vou livrar Israel da mão do inimigo. Sabe o que Deus quis mostrar? Deus quis mostrar que operando Deus, quem impedirá? Não vai ser a quantidade que vai fazer a diferença, mas sim a qualidade. Deus separou ali para Gideão os melhores e disse: com esses vocês vão para a guerra. Eles foram para a guerra. Quando chegaram lá, cercaram o arraial do inimigo. Tinha uma multidão ali, com 300 homens. Deus falou assim: olha, pegue um cântaro, pegue uma tocha, com um instrumento de sopro. Quando eu der a ordem, vocês quebram o vaso, acendam a tocha, toque o instrumento, e o Senhor livrará Israel. E a palavra de Deus diz que de repente veio um reboliço,
Quando eles quebraram o cântico, acenderam a tocha, tocaram o instrumento, houve um reboliço, e o exército inimigo começou a ser derrotado, eles começaram a se ferir, a se matar, e naquele momento, quando eles foram para a guerra, o Senhor já tinha pelejado por eles. Sabe o que acontece? Quero dizer para vocês. Talvez a gente diga assim, nós temos em Guaraciaba do Norte 40 mil pessoas, aproximadamente. Nossa congregação deve estar passando um pouco mais de 150, 160. Eu sei de uma coisa, Deus chamou vocês para serem os valentes, para fazer a diferença. Então é hora de nós despertarmos e entender o seguinte, quem vai fazer é Deus. Só deixe você ser um canal para Deus operar. Se coloque como um canal para Deus operar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós temos um desafio. Esse desafio nosso é de, até o final do ano, nós, cada um discípulo desse ministério, ganhar 3 almas para Cristo. Alcançarmos 3 almas para o Senhor. Se você hoje entendeu essa palavra, se você está disposto a fazer a diferença, é hora de você agir. O jovem que você vai ganhar para o Senhor é menos um para influenciar o seu filho a ir para o caminho errado. A mulher que você ganhar para o Senhor vai ser menos uma que vai ser tentação para o seu marido. O homem que você ganhar para o Senhor vai ser menos um que vai roubar você na esquina. É hora de nós agirmos. É hora de nós guerrearmos. É hora de nós avançarmos. E eu quero convocar você a essa postura. A postura de você guerrear no Senhor, de você se posicionar, de nós sermos um como igreja, entendemos que temos que nos unir, nós temos que guerrear juntos, trabalhar juntos. Eu convoco você a vir para o treinamento. Diga, Marcelo, eu posso ir desse treinamento, eu quero fazer esse curso de obreiro aí. Eu não estou preparado, mas eu estou aqui, eu sou voluntário. Eu quero, no nome de Jesus, ser um instrumento na mão do Senhor. Diga para Deus hoje, Senhor, eu quero ofertar 1 hora do meu dia para vir aqui fazer o meu sacerdócio e orar pelos alvos da igreja. Comece a se posicionar. Comece a dizer para Deus, Deus, eu não vou temer mais o diabo. Ele é o rato, eu sou o elefante, e é eu que vou pisar na cabeça dele. Chega de ficarmos temendo a Satanás, de olharmos o diabo destruir, interferir, prejudicar, causar dano à sua casa, à sua comunidade, e nós ficamos olhando e dizendo, o mundo vai de mal a pior. Nós vamos mudar essa realidade. Você quer mudar essa realidade para a glória de Deus? Você quer salvar a sua família? Porque se Jesus voltasse hoje, a sua família não vai ser salva. Você quer mudar a realidade da sua família? É hora de você dizer para Deus, não é para mim não. Levante a mão e diga para Deus, Deus, eu serei o canal da minha família. Eu serei o instrumento de Deus para salvar a minha casa. Você quer ver as pessoas da sua comunidade se convertendo? Diga para Deus, eis-me aqui, me usa, Senhor, porque eu vou incomodar o inferno. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta, diz Paulo, é contra principados e potestades e dominadores e hostes da maldade. É hora de nós colocarmos Satanás no lugar dele. É hora de nós dizermos para o inimigo, você perdeu a minha parentela, você perdeu os moradores da minha rua, porque eu vou resgatá-los para o Senhor, eu vou tirá-los das trevas. Então nós vamos orar. Vamos dizer, Deus nos ajuda a vivermos de fato como igreja. Diga para Deus hoje, Deus, eu não quero mais, Senhor Deus, fingir que sou a igreja. Eu quero ser a igreja. Eu quero realmente caminhar como igreja. Eu quero fazer parte dessa equipe. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero me envolver com esse projeto. Eu quero me dedicar a esse projeto chamado Reino de Deus. Diga para Deus, eu vou tirar as picuinhas da minha mente. Parar de olhar as coisas que são fúteis. Parar de ficar procurando o que não tem que procurar. E eu vou me doar. Começa a dizer para Deus, Deus, não vou esperar que façam por mim. Eu vou fazer pelos outros. Eu que vou agir. É eu que vou procurar. É eu que vou visitar. Não somos nós que temos que esperar a visita. Quem tem que esperar a visita é o mundo. É você que tem que ir visitar. Faça o seu papel como igreja. Não fique cobrando, mas vá, haja, atue. Deixa Deus operar através da sua vida. E é hora de nós enxergarmos. Vamos dizer, Deus, eu quero arrancar a veira dos meus olhos.
Chega de me olhar como coitadinho. Chega de me olhar como fracassado. Chega de ficar com medo do diabo. Eu vou levantar a minha cabeça e olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Nele eu sou mais do que vencedor. Nele eu posso todas as coisas, porque a tua palavra promete. Aleluia. Aleluia. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos e vamos levantar um clamor. Vamos levantar uma súplica ao Senhor e dizer: Deus, nós queremos nos unir como igreja. Nós queremos nos posicionar como igreja. Nós temos que atuar como a igreja. Eu não vou mais aceitar ver a minha parentela ir para o inferno. Eu vou pagar o preço para que eles se convertam. Não vou mais aceitar o espírito de confusão dentro da minha casa. Eu vou dizer para ele: saia em nome de Jesus. Eu não vou mais temer ao diabo, mas vou enfrentá-lo e colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos meus pés. Aleluia. Vamos pedir a Deus: Deus, trabalha na nossa vida. Queremos nos unir. Não vamos andar mais sozinhos. Não vamos pensar individualmente. Não vamos mais ser simplesmente frequentadores de culto, mas vamos viver como comunidade. Para isso somos chamados de comunidade. Temos que viver como comunidade, agir como comunidade, nos unir como uma comunidade, sermos um. Nós temos que ser um. Se formos um, somos mais fortes do que o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É hora de sermos um. É hora, diga para Deus: tira do meu coração os sentimentos, tira da minha mente, Senhor, os conceitos errados, tira da minha mente as coisas fúteis. Senhor, eu quero me ocupar com os perdidos, eu quero me ocupar com os carentes, eu quero me ocupar em fazer o IT, eu quero visitar, eu quero levar a palavra de Deus, eu quero pregar o reino de Deus. Diga para Deus isso nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos rogar ao Senhor. Eu quero que você rogue, que a sua oração seja do fundo do seu coração, porque se for da boca, nada vai mudar. Aleluia. Se você orar só porque você tem que orar, você não vai ver transformação. Mas rasgue o seu coração hoje e diga para Deus: eis-me aqui. Aleluia. Deus, eu creio no teu poder, Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Os líderes estavam numa vigília sexta-feira, e o Senhor começou a nos dar visões. Uma das visões que Deus nos deu, Deus nos mostrava um trem, e esse trem estava para partir, e nós estávamos empurrando as pessoas para entrarem nesse vagão. E o Senhor me falava: o tempo se aproxima, a volta está próxima. A igreja precisa colocar para dentro desse trem. O trem é o reino. É hora de nós colocarmos as pessoas. É hora de trazermos os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes. É hora de pagarmos o preço por eles, para que eles entrem e não fiquem perdidos do lado de fora. Daqui a pouco alguns irmãos começaram a me contar sonhos que eles sonharam essa semana. Os irmãos, os nossos líderes estavam dizendo: Marcelo, nós sonhamos com essa realidade. Deus nos cobrando um posicionamento, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Jesus disse que chegaria a hora, os sinais iriam se evidenciar. Nós estamos vendo sinais, meu querido. Está chegando a hora, é hora de partirmos. Nós não podemos subir sozinhos. Nós temos que levar o maior número de almas para o Senhor. Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração. Nós clamamos a Ti e pedimos: Senhor, remova dos nossos corações o engano do diabo, Senhor. Remova dos nossos corações as sofismas, as palavras mentirosas. Remova da nossa vida toda a influência que nos para. Eu sei que a intenção do diabo é exatamente nos neutralizar.
A intenção de Satanás, Senhor, é nos parar. A intenção do inimigo, Senhor, é nos colocar, Senhor, cegos. A intenção de Satanás é contaminar a nossa mente. Mas Deus, nessa noite eu clamo pela igreja, Senhor, que saia da nossa mente a contaminação, Senhor, que a cegueira espiritual que nos faz nos sentir coitadinhos, incapazes, seja removida dos nossos olhos à venda. Senhor, nós tomamos posse da palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a minha oração é que venha a unção, Senhor, que nós pedimos semana passada. Nós começamos a clamar semana passada por uma unção que vai nos capacitar, por uma unção que vai nos revestir, por uma unção que vai nos usar, Deus. Eu creio que chegou a hora de agirmos. Temos almas a ganhar, famílias a restaurar, enfermos a curar, endemoniados a libertar. Deus, chegou a hora. Que venha a unção dos céus essa noite, Deus. Que venha a unção dos céus essa noite, Deus. Que venha a unção dos céus sobre essa igreja e vai quebrando agora o jugo. Aleluia, Deus. Nos use como instrumentos. Nós estamos dando as mãos, Senhor. Com a palavra diz: o que nós ligarmos na terra, assim será feito nos céus. Levanta sacerdotes, Deus. Senhor, não são somente com palavras que nós vamos ter resultados. Precisamos de sacerdotes. Toca em alguns corações hoje, para que se voluntariem e digam: eu quero ser um sacerdote. Eu vou vir interceder pela igreja. Eu vou vir orar pela cidade. Ah, Senhor, nós clamamos nessa noite. Começa a mudar a nossa realidade, Deus. Começa a mudar a nossa realidade, Senhor. Eu clamo a Ti, levanta obreiros. Deus, que se manifeste voluntários e digam: eu quero ser treinado. Eu quero ser treinado para ganhar almas. Eu quero ser treinado para alcançar vidas. Eu quero ser treinado para libertar minha família. Levanta obreiros, Deus. Aleluia. Uma igreja obreira. Uma igreja que todos são instrumentos, todos são vasos, todos são usados, todos profetizem, todos expulsem demônios. Nós queremos ser uma igreja forte. Ah, Senhor, tira a venda, tira a venda. Senhor, a tua palavra diz que os homens que foram espiar a terra, quando voltaram para Moisés, se enxergaram como gafanhotos diante de gigantes. E Deus, o Senhor os reprovou. O Senhor os reprovou porque eles disseram: nós somos como gafanhotos diante deles. Deus, não é essa visão que o Senhor tem para nós. Senhor, a tua palavra diz que Josué e Caleb se levantaram e disseram: perderam a força, o Senhor é conosco, possuamos a terra que o Senhor nos deu. Senhor, Senhor, levante Josué e Caleb nessa noite. Levante homens e mulheres que declarem: Guaraciaba pertence ao Senhor. Que se levante e digam: Guaraciaba será do Senhor. Aleluia. A minha família vai ser do Senhor. Essa terra vai ser do Senhor. Deus, nós queremos ser esses 300, Deus. Os 300 que Gideão separou. Porque o Senhor disse: com esses eu livrarei Israel da mão do inimigo. Oh Deus, a minha oração nessa noite é: entra com providência nessa igreja. Levanta aqui no nosso meio profetas, levanta no nosso meio sacerdotes, levanta no nosso meio obreiros, levanta no nosso meio uma igreja forte, uma igreja, Senhor, que não é vale de ossos secos, mas uma igreja que se transformou no exército, Deus. Oh, Pai, Senhor, chega, Deus, de ficarmos olhando Satanás destruir, de ficarmos olhando Satanás prevalecer. Chega de aceitarmos derrotas,
Chega de vermos nossos parentes, nossos familiares, nosso lar, Satanás atuando. Chega, Deus. Nós queremos agora conquistar. Nós vamos como igreja, porque eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.